Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é a monitora Elisangélica da disciplina de Soluções de Problemas por Aproximação. Hoje iremos fazer uma revisão bem direcionada para a prova de AV2, certo? É a resolução de uma prova antiga. Eu fiquei responsável por resolver a segunda questão, que envolve o método da abscissão. Lembrando que nessa prova vai ser cobrado os 3 métodos: método da abscissão, método das cotas e método de Newton. Os demais monitores irão resolver as outras 2 questões, tá? Envolvendo esses 2 métodos. Então, vamos lá, né? Ler a questão. Em uma fábrica de elevadores, engenheiros estão projetando um novo sistema de cabo de aço para içar cargas pesadas. A segurança do sistema depende da capacidade dos cabos de suportar a carga sem se romper. Para isso, os engenheiros utilizam a função Px igual a 25x² mais o ln de x para determinar a pressão máxima P em kg por milímetros quadrados que um cabo metálico de diâmetro x em milímetros pode suportar, sabendo que entre 0,1 mm e 0,4 mm a pressão que o cabo suporta será nula. Encontre uma aproximação para o diâmetro que esse cabo deve ter utilizando o método da abscissão com tolerância de 0,05. Então, agora a gente vai analisar a nossa questão, beleza? Ele deu o nosso intervalo? Sim, né? 0,1 e 0,4 milímetros. Então, o nosso A é 0,1 e o nosso B é 0,4. Ele deu a nossa tolerância? Sim, a nossa tolerância é 0,05. Olha que bacana, rapidinho a gente faz. E deu a nossa função, tá certo? Para determinar essa pressão máxima. E essa pressão, ele diz que o cabo suportará será nula. Então, essa função já está o quê? Igual a 0. Quando a gente tem uma função que é, por exemplo, igual a 8, a gente sabe que a gente tem que zerar essa função, certo? Ou seja, se fosse igual a 8, eu tinha que passar o 8 para o lado esquerdo e zerava a função. Como ele já disse que era nula, então essa função já está zerada, ok? Então, vamos lá, né? Resolver essa questão e seguir avante. Então, vamos lá para a resolução. Nessa questão, o professor solicitou que a gente resolvesse pelo método da abscissão, certo? Ficar bastante atento qual o método que o professor solicitar, tá bom? A fórmula do método da abscissão é essa: xn igual a mais b sobre 2. Os dados que a questão me forneceu, né? A função dada, que é 25x² mais ln de x, que está zerada, que é igual a 0, que é nula, né? O intervalo é igual a 0,1 e 0,4, logo o meu A vai ser igual a 0,1 e o meu B vai ser 0,4. E a tolerância ele também já deu, né? 0,05. Então, a gente já tem todos os dados. Então, vamos para a nossa primeira interação, certo? A gente tem que o A é 0,1 e que o B é 0,4. Sempre eu faço essa retinha para encontrar a minha raiz. Lembrando que a minha raiz sempre vai estar entre um número negativo e um positivo. Não existe raiz entre número negativo e negativo e nem entre número positivo e positivo. Sempre vai estar a minha raiz próxima entre o número negativo e o número positivo, certo? Então, nosso primeiro passo aí é substituir, né, o A e o B na nossa função, para saber qual vai ser positivo e qual é que vai ser negativo. Então, vamos lá. Substituir na função o 0,1, que deu menos 2,05226, e substituir na função o 0,4, que deu 3,0837. O professor, né, sempre cobra o quê? 4 casas decimais. Por quê? Por que tanta casa, Liz? Porque dá uma aproximação melhor, certo? Então, o primeiro passo foi substituir o 0,1 e o 0,4 na função dada. E aí a gente encontrou que o 0,1 quando substitui é negativo e o 0,4 é positivo. Então, a gente tem uma raiz entre eles. Para a gente encontrar essa raiz, que a gente vai denominar do x0, que é a nossa primeira interação, a gente vai substituir na fórmula, né? Pronto, substituindo na fórmula, a gente tem que o A é 0,1 e que o B é 0,4. Dividido por 2, 0,25. Então, a gente já encontrou quem é o nosso x0. Vamos para a nossa segunda interação. Fiz a retinha de novo com 0,1, que eu já sei que é negativo. Coloquei o 0,4, que eu já sei que é positivo. Agora eu vou substituir o 0,25 para saber se ele é positivo ou negativo. Já coloquei ele lá, o 0,25 na minha retinha. Quando eu substituir
o 0,25 na minha função, deu um valor positivo, né? Eu coloquei na retinha que ele é positivo. Onde eu vou ter raiz? Entre 0,1 e 0,25 ou entre 0,25 e 0,4? Quem falou 0,1 e 0,25 acertou, porque eu só tenho raiz entre número negativo e número positivo. Não tenho raiz entre 0,25 e 0,4, porque são dois números positivos. Então, agora quem vai ser meu A? 0,1. E quem vai ser o meu B? 0,25. Então, vou encontrar agora o meu x1, que vai ser o A mais o B sobre 2. Meu A é 0,1, mais o B, que é 0,25, dividido por 2, deu 0,175. Lembrando que sempre que a gente tem 2x, né, x0, x1, a gente vai fazer a nossa verificação, tá bom? E como a gente faz essa verificação? Sempre vai ser o x posterior menos o x anterior, ou seja, vai ser sempre o x1 menos o x0. E depois vai ser o que? O x2 menos o x1. Lembrando que esse erro é um erro absoluto, ou seja, é entre módulos, para poder dar um valor positivo, certo? Não esqueçam de colocar o módulo. Então, nossa primeira verificação, que é o nosso erro 1, vai ficar x1 menos o x0. O meu x1 é 0,175, menos o meu x0, que é 0,25. Deu 0,075. Elis, como eu vou saber que eu vou ter que parar ou continuar o meu cálculo? Temos os critérios de paralisação, tá bom? A gente vai parar quando esse meu erro, né? Quando essa minha verificação for menor ou igual à tolerância. Minha tolerância é 0,05 e eu encontrei na minha primeira verificação o 0,075. Então ela é maior. Então eu vou ter que continuar, ou seja, eu vou ter que fazer uma terceira iteração, tá bom? Vamos lá. Pronto, então vamos lá, não é? Antes a gente tinha que o nosso A era 0,1 e o nosso B era 0,25. E a gente achou como nosso x1 o valor de 0,175, já coloquei na reta. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir o meu valor de x1, que é 0,175, na minha função, para mim saber se ele é positivo ou negativo. Deu negativo, menos 0,9773. Então, onde é que eu vou ter raiz? Entre o 0,1 e o 0,175 ou entre o 0,175 e o 0,25? Quem falou 0,175 e 0,25 acertou. Raiz somente entre o número negativo e o número positivo. E agora a gente vai encontrar o nosso x2, porque agora quem vai ser o nosso A? Nosso A vai ser 0,175, o nosso B 0,25. Então, o nosso x2 vai ser 0,175 mais 0,25 dividido por 2, que deu 0,2125. Lembra que eu falei que sempre que a gente tem 2x para comparar, a gente tem que fazer uma nova verificação? Falei até antes que quando a gente tiver o x2, vai ser o x2 menos o x1. Então, chegou a hora. Vamos para a nossa segunda verificação. O erro é absoluto entre módulos, então vai ficar x2 menos o x1. x2 é 0,2125 e o x1 é 0,175. Quando eu fiz essa subtração, deu 0,0375, ou seja, ela é menor do que a minha tolerância, então a gente vai parar, vamos comemorar, né? Mas no método da bisseção e no método das cordas, quando a gente atinge esse critério de parada, ou seja, quando a minha verificação, ou seja, que o meu erro é menor ou igual à tolerância, eu sempre tenho que calcular mais uma vez, ou seja, eu tenho que fazer mais uma interação para achar o meu novo x, né? Ou seja, para achar o meu x3 nesse caso. E esse x3 vai ser a nossa solução, ou seja, vai ser a nossa raiz próxima. Então, vamos ter que calcular mais uma vez, exceto no método de Newton, que quando a tolerância, né, quando o seu erro dá menor ou igual à tolerância, você já para, aquele x já é a sua solução. Método das cordas e método da bisseção, não, você sempre vai ter que calcular mais uma interação e o seu x seguinte vai ser a sua solução, certo? Então, vamos lá para a nossa quarta iteração. Antes a gente tinha que o nosso A era 0,175 e o nosso B era 0,25. E a gente encontrou que o nosso x2 é 0,2125. Então, a gente vai substituir agora na função o 0,2125 para saber se é positivo ou negativo.
Quando eu substituir, deu um valor negativo, deu menos 0,4199. Então, onde tem raiz, gente? Vamos ter raiz entre 0,175 e 0,2125 ou entre 0,2125 e 0,25. Muito bem, entre 0,125 e 0,25. Por quê? Porque eu tenho um valor negativo e um positivo, então eu vou ter uma raiz entre eles. Muito bem. Então agora eu vou achar o meu x3, que é justamente minha solução, minha raiz aproximada, que vai ser o A, que é 0,2125, e o B vai ser 0,25. Dividido por 2 deu 0,2313. Então, essa é a minha solução. Essa é minha raiz aproximada. Ou seja, esse vai ser o diâmetro que o cabo deve ter, né? Para poder suportar essa pressão, certo? Então, foi isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês com o método da abscissão e com uma breve explicação sobre os demais métodos, mas os outros monitores irão aprofundar, certo? Então é isso, qualquer dúvida estou à disposição. Cuidado, leiam as questões direito, tá? Com atenção, sem pressa, e uma boa sorte e bons estudos para todos, tá? Um beijão!